último vídeo, então, desse texto do Fanon. No mesmo número da revista Presença Africana, Emily Dermengen, acho que é isso, que não pode ser suspeito de negrofobia, escreveu, abre aspas, uma de minhas memórias de infância é uma visita à Exposição Universal de 1900, durante a qual minha principal preocupação era ver um negro. Minha imaginação, obviamente, havia sido atiçada pelas leituras Um Capitão de 15 Anos, As Aventuras de Robert, As Viagens de Livingstone. Emily nos diz que isso revela nele um gosto pelo exótico. Por mais que esteja disposto a me deixar levar pela mão e acreditar no Dermengen, que escreveu o artigo, peço a ele permissão para duvidar do Dermengen da exposição de 1900. Queria evitar ficar retomando os mesmos temas que há 50 anos vêm sendo remexidos. Escrever sobre as possibilidades de uma amizade negra é uma iniciativa generosa, mas, infelizmente, os negrófobos e demais consortes da mesma estirpe são impermeáveis à generosidade. Quando lemos um negro é um selvagem e para comandar selvagens existe apenas um método, o chute no traseiro. Gostamos de pensar, sentados atrás de nossas escrivaninhas, que, abre aspas, todas essas imbecilidades deveriam simplesmente desaparecer. Mas, quanto a isso, todo mundo concorda. Jacques Howlett, ainda em Presença Africana, escreveu: e aí ele passa a escrever, a transcrever o que ele escreveu, o que o Howlett escreveu. Duas coisas. Além disso, parecem ter contribuído para esse deslocamento do negro para o mundo do outro, sem nenhuma relação comigo, a cor da sua pele e a sua nudez. Pois eu imaginava o negro nu. Elementos superficiais, embora não seja possível dizer até que ponto eles não continuam a assombrar nossas novas ideias, nossas concepções revistas. Certamente foram capazes, vez ou outra, de recobrir esse ser distante, negro e nu, que inexistente, quase inexistente, é o caso do bom negro. É o caso do bom negro, com seu fez e um largo sorriso fernandelesco. Aí tem uma nota de rodapé, que diz, por alusão ao comediante francês Fernandel, célebre por seu amplo sorriso. Símbolo de algum achocolatado matinal. É o caso ainda do bravo tarimbeiro senegalês, escravo da ordem dada. Dom Quixote sem grandeza, herói bonachão, de tudo o que veio da época colonial. É o caso, enfim, do negro, alma a ser convertida, filho submisso do missionário barbudo. Jacques Howlett, na sequência da sua comunicação, diz que,
Num comportamento reativo, fez do negro o símbolo da inocência. Ele explica o motivo disso, mas somos compelidos a pensar que ele não tinha mais 8 anos, pois nos fala de, abre aspas, má consciência da sexualidade, fecha aspas, e de, entre aspas, solipsismo. Na realidade, estou convencido de que essa, entre aspas, inocência de adulto crescido, Jacques Howlett a deixou para trás, bem para trás em seu caminho. Sem dúvida alguma, o testemunho mais interessante é o de Michel Salomon. Embora ele o negue, fede a racismo. Ele é judeu, tem uma, abre aspas, experiência milenar do antissemitismo, fecha aspas, e, ainda assim, é racista. Ouçam-no. Mas negar que haja espontaneamente um certo estranhamento, atraente ou repulsivo, por causa da sua pele e do seu cabelo, dessa aura de sensualidade que dele, do negro, se desprende, é rejeitar a evidência em nome de um pudor absurdo que nunca resolveu nada. Fecha aspas. Mais adiante, ele chega ao ponto de nos falar da, entre aspas, prodigiosa vitalidade do negro. O texto do Sr. Salomon nos informa que ele é médico. Ele deveria ser cauteloso em relação às perspectivas literárias que são acientíficas. O japonês e o chinês são 10 vezes mais prolíficos que o negro. Serão eles sensuais por causa disso? E ademais, Sr. Salomon, devo confessar-lhe algo. Nunca fui capaz de escutar sem ficar nauseado um homem dizer de outro homem, abre aspas, como ele é sensual, fecha aspas. Não sei o que é sensualidade de um homem. Imaginem uma mulher dizendo de outra, ela é extremamente desejável, uma boneca. Sr. Salomon, do negro não se desprende aura alguma de sensualidade, nem pela pele, nem pelo cabelo. É simplesmente que, durante longos dias e longas noites, a imagem do negro biológico, sexual, sensual e genital se impôs ao Senhor. E o Senhor não foi capaz de se desprender dela. O olho não é só um espelho, mas um espelho retificador. O olho deve nos permitir corrigir os erros culturais. Não digo os olhos, digo o olho. E bem sabemos ao que esse olho remete, não ao sulco calcarino, e sim a esse fulgor contínuo que emana do vermelho de Van Gogh, que flui de um concerto de Tchaikovsky, que se agarra desesperadamente à ode à alegria de Schiller, que se deixa levar pelo clamor serpenteante de Césaire. O problema negro não se desfaz no problema dos negros vivendo entre brancos, mas sim no problema dos negros sendo explorados, escravizados, desprezados por uma sociedade capitalista, colonialista, acidentalmente branca. O Senhor se pergunta, Sr. Salomon, o que faria, abre aspas, se vocês tivessem 800 mil negros na França, fecha aspas, porque para o Senhor existe um problema, o problema do incremento dos negros, o problema do perigo negro.
O martinicano é um francês. Ele quer permanecer no seio da União Francesa. Ele só pede uma coisa: que os imbecis e os exploradores lhe deixem aberta a possibilidade de viver humanamente. Eu me vejo inteiramente perdido, imerso na torrente branca que seria formada por pessoas como Sartre ou Aragon. Eu não pediria nada além disso. Sr. Salomão, o senhor diz que não se ganha nada mantendo o pudor e somos da mesma opinião. Mas não tenho a impressão de abdicar da minha personalidade ao me casar com qualquer europeia. Posso lhe assegurar que não estou, abre aspas, sendo feito de trouxa, fecha aspas. Se ainda quiserem farejar meus filhos, inspecionar a lúnula na raiz da unha deles, é simplesmente porque a sociedade não terá mudado, como o senhor bem diz, terá mantido intacta a sua mitologia. Da nossa parte, nós nos recusamos a considerar o problema em termos de isto ou aquilo. O que é essa história de povo negro, de nacionalidade negra? Sou francês. Estou interessado na cultura francesa, na civilização francesa, no povo francês. Nós nos recusamos a ser considerados à margem. Estamos plenamente envolvidos no drama francês. Quando homens, não fundamentalmente maus, mas mistificados, invadiram a França para escravizá-la, minha condição de francês me mostrou que meu lugar não era à margem, mas no centro do problema. Tenho interesse pessoal no destino francês, nos valores franceses, na nação francesa. O que tenho eu a ver com o Império Negro? George Monin, Dermengen, Howlett e Salomon gentilmente aceitaram responder à pesquisa sobre a gênese do mito negro. Todos eles nos convenceram de uma coisa: que uma apreensão autêntica da realidade do negro precisaria ser realizada, em detrimento da cristalização cultural. Li recentemente em uma revista infantil esta frase, ilustrada por uma imagem em que um jovem escoteiro negro apresentava uma aldeia negra a 3 ou 4 escoteiros brancos. Abre aspas. Esta é a caldeira em que meus ancestrais costumavam cozinhar os seus. Fecha aspas. Há que se admitir que já não existem negros antropófagos, mas é sempre bom lembrar. Para falar a verdade, acho que o autor, sem saber, fez um favor aos negros, pois o jovem branco que o ler não imaginará o negro comendo branco, mas apenas o tendo comido. É um avanço incontestável. Antes de concluir este capítulo, gostaríamos de compartilhar uma observação que devemos à gentileza do médico-chefe da ala feminina do Hospital Psiquiátrico de Saint-Élie. Essa observação lança luz sobre o ponto de vista que defendemos aqui. Ela mostra que, no limite, o mito negro, a ideia do negro, é capaz de determinar uma autêntica alienação. A senhorita B tinha 19 anos ao dar entrada no serviço psiquiátrico, no mês de março de 1900. O certificado de admissão declarava o seguinte: eu, abaixo assinado, Dr. P., ex-residente dos hospitais de Paris, atesto ter examinado a senhorita B, que sofre de distúrbios nervosos que consistem em crises de agitação, instabilidade motora, tiques, espasmos conscientes,
mas que ela não consegue evitar. Esses distúrbios vêm aumentando e impedem-na de levar uma vida social normal. Faz-se necessário seu internamento para observação, pela via da internação voluntária, em uma instituição regida pela Lei 1838. O certificado de 24 horas emitido pelo médico-chefe é o seguinte: sofre de uma neurose de tiques, com incidência a partir dos 10 anos e que se agravou com a puberdade e os primeiros trabalhos fora de casa. Depressão transitória com ansiedade, acompanhada de recrudescência dos sintomas. Obesidade. Solicita ser internada. Sente-se segura acompanhada. Paciente apta para o serviço aberto. Internação a ser mantida. Então, Fanon diz o seguinte: não se encontra nos antecedentes pessoais nenhum processo patológico. Vale notar apenas a puberdade aos 16 anos. O exame somático não revela nada, exceto uma adiposidade, uma infiltração mínima dos tegumentos, o que sugere leve insuficiência endócrina. Períodos menstruais regulares. Uma entrevista permitiu especificar os seguintes pontos, abre aspas, é sobretudo quando trabalho que os tiques aparecem, fecha aspas. A paciente estava empregada e vivia, por conseguinte, fora do ambiente parental. Tique nos olhos, na testa, arfa e se esganiça. Dorme muito bem, sem pesadelos, alimenta-se bem. Não fique irritada nos dias menstruais. Na cama, antes de adormecer, muitos tiques faciais. Opinião da enfermeira-chefe. Ocorre sobretudo quando ela está sozinha. Quando está com os outros ou conversando, é menos pronunciado. O tique depende do que ela faz. Ela começa batendo com os pés, com os dois pés e prossegue erguendo simetricamente os pés, as pernas, os braços e os ombros. Articula sons. Nunca conseguimos entender o que ela dizia. Por fim, isso se encerra com gritos muito fortes, inarticulados. Assim que é chamada, isso se interrompe. O médico-chefe inicia as sessões de sonho acordado, tendo uma entrevista prévia evidenciado a existência de alucinoses sob a forma de círculos tenebrosos. Foi solicitado à paciente que evocasse esses círculos. Aqui está um trecho do relatório da primeira sessão. Profundos, concêntricos, expandem-se e se contraem ao ritmo de um tantã negro. Esse tantã evoca o perigo de perder os pais, especialmente a mãe. Peço-lhe então que faça um sinal da cruz em cima desses círculos. Eles não se desvanecem. Digo a ela que pegue um pano e que os apague. Eles desaparecem. Volta-se para o lado do tantã. Ela está rodeada de homens e mulheres seminus que dançam de maneira assustadora. Digo a ela que não tenha medo de entrar naquela dança. Ela o faz. Imediatamente, os dançarinos mudam de aparência. É uma festa requintada. Os homens e as mulheres estão bem vestidos e dançam uma valsa. Estrela das Neves. Digo a ela que se aproxime dos círculos. Ela já não os vê. Digo a ela que os evoque. Ei-los ali, mas estão quebrados. Digo a ela que entre pela abertura. Já não estou toda cercada, diz ela espontaneamente. Posso sair de novo. O círculo se parte em dois, depois em vários pedaços. Restam apenas 2 pedaços, que então desaparecem. Muitos tiques na garganta e nos olhos enquanto conta o que acontece.
Uma série de sessões produz sedação da agitação motora. Eis a súmula de outra sessão. Digo a ela que traga de volta os círculos. Ela não os vê. Em seguida, ali estão. Estão quebrados. Entra neles, eles se rompem, erguem-se, depois caem lentamente, um após o outro, no vazio. Digo a ela que ouça o tantã. Ela não escuta. Chama por ele. Passa a escutá-lo do lado esquerdo. Sugiro a ela um anjo que a acompanharia até o tantã. Ela quer ir sozinha até lá. Porém, alguém desce do céu. É um anjo. Ele está sorridente. Ele a leva para perto do tantã. Há apenas homens negros dançando ao redor de uma grande fogueira e parecem mal intencionados. O anjo lhes pergunta o que pretendem fazer. Vão queimar um branco. Ela procura por ele em todas as direções, não o vê. Ah, eu estou vendo. É um branco de uns 50 anos. Está seminu. O anjo conversa com o chefe negro, pois ela tem medo. O chefe negro diz que esse homem branco não é da região, então o queimarão. Mas ele não fez mal nenhum. Eles o libertam e recomeçam a dançar de alegria. Ela se recusa a entrar na dança. Eu a oriento para que vá conversar com o chefe. Ele está dançando sozinho. O branco desapareceu. Ela quer ir embora com seu anjo para algum lugar onde se sinta em casa, com sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Fanon escreve: tendo desaparecido os tiques, interrompemos o tratamento. Alguns dias mais tarde, voltamos a ver a paciente, que sofreu uma recaída. Registro da sessão. Os círculos ainda estão se aproximando. Ela empunha um bastão. Eles se despedaçam. É a varinha mágica. Transforma esses pedaços de ferro em um belíssimo material brilhante. Ela vai na direção de uma fogueira. É a fogueira dos negros que dançam. Deseja conhecer o chefe. Vai até ele. O negro que havia parado de dançar retoma a dança, mas num outro ritmo. De mãos dadas com eles, ela dança ao redor da fogueira. As sessões provocaram nítida melhora na paciente. Ela escreve aos pais, recebe visitas, vai às sessões de cinema do hospital, participa dos jogos em grupo. Quando uma paciente se pôs a tocar uma valsa ao piano do pavilhão, ela chamou uma colega para dançar. Suas colegas a têm em alta estima. Extraímos essa passagem de outra sessão. Volta a pensar nos círculos. Estão partidos em um só ponto, mas está faltando um pedaço do lado direito. Os menores estão inteiros. Ela gostaria de partir os pequenos. Segura-os nas mãos e os torce. Eles se partem. No entanto, resta um pequeno. Ela o atravessa. Do outro lado, ela se vê no escuro. Não sente medo. Chama alguém. Seu anjo da guarda vem do alto, gentil, sorridente. Ele haverá de levá-la rumo à luz do dia, pelo lado direito. O sonho acordado deu resultados palpáveis nesse caso. Mas assim que a paciente se via sozinha, os tiques reapareciam. Não queremos nos alongar no que se refere à infraestrutura dessa psicose. Aliás, psiconeurose. O interrogatório do médico-chefe havia revelado um medo de negros imaginários, medo vivido aos 12 anos de idade. Realizamos um grande número
de entrevistas com a paciente. Quando ela tinha 10 ou 12 anos, seu pai, veterano das tropas coloniais, gostava de escutar programas de música negra. Aí tem uma nota de rodapé, ali onde fala veterano das tropas coloniais. Era uma das formas de mencionar as forças militares francesas encarregadas da defesa dos portos e das possessões ultramarinas em territórios coloniais fora do Maghreb, que pertencia, por sua vez, à jurisdição do Exército da África. O tantã ressoava em casa todas as noites, momento em que ela já estava na cama. Além disso, como dissemos, foi nessa idade que surgiram os negros selvagens canibais. A conexão é facilmente perceptível. Ademais, seus irmãos e suas irmãs haviam encontrado seu ponto fraco. Divertiam-se assustando-a. Em sua cama, com o tantã nos ouvidos, ela efetivamente via os negros. Ela se escondia sob os lençóis, tremendo. Em seguida, círculos cada vez menores passaram a aparecer e a escotomizar os negros. Os círculos se explicam, portanto, como mecanismos de defesa contra as alucinoses. Atualmente, os círculos aparecem sem o negro. O mecanismo de defesa se impõe, ignorando sua determinação original. Falamos com a mãe. Ela confirmou o que a filha disse. Era muito emotiva e, aos 12 anos, na cama, tremia com frequência. Nossa presença no serviço clínico não provou nenhuma alteração visível no seu estado mental. Hoje, apenas os círculos desencadeiam os fenômenos motores. Gritos, tiques faciais, gesticulação desordenada. Mesmo que isso possa ser parcialmente decorrente de sua constituição, é evidente que essa alienação é consequência de um medo do negro, medo favorecido por circunstâncias específicas. Por mais que a paciente tenha melhorado significativamente, é de duvidar que tão cedo possa voltar ao convívio social. Acabou. É um pouco, na verdade não é um pouco, é muito pesado, né? Aqui atrás tem um textinho que fala assim, sobre o livro, né? Ó meu corpo, faz sempre de mim um homem que questiona. Com uma interpretação psicanalítica da questão negra e uma linguagem literária transformadora, este livro se tornou um dos maiores clássicos da luta anticolonial e antirracista do mundo. É isso, gente. Ó, vou ler aqui três opiniões de pessoas bem importantes. Eu nunca tinha lido nada assim, tão brilhante e inteligente, tão audaz, tão poderoso. A força da sua escrita era tal que, enquanto eu lia, o meu corpo precisava voltar à superfície para um fôlego de ar. Talvez esta seja a obra que o Brasil mais precisa neste momento. Como eu precisei anos atrás para desobedecer à ausência e para viver na existência. Grada Quilombola. Ela também fez o prefácio dessa edição. O que resta a ser dito depois de um livro como este? Após o percurso visceral de autorreflexão filosófica e descida aos verdadeiros infernos que ele proporciona, talvez o mais sensato fosse fechá-lo por um instante, respirar fundo e, tal como os sobreviventes de uma explosão apocalíptica que ainda nem aconteceu, tatear dentro e ao redor de nós mesmos para aferir o tamanho do estrago. Davidson Faustino.
ele escreveu o pós-fácio dessa edição. As únicas verdades que vão encontrar aceitação a seus olhos são aquelas que tiverem passado por seu corpo, que tiverem queimado sua carne. Francis Jason, no pós-fácio, a edição francesa de 1965. Gente, acho que dá para ler mais textos desse livro, mas eu vou dar uma aliviada, porque eu lembro que quando eu li assim meio pausado também, porque foi pesado. Aliás, que livro que fala sobre racismo e que é leve, né? Não tem leveza nesse tema. Só tem dor, profundidade e para nós brancos muita vergonha, né? Não sei se um dia a gente vai... Eu espero que sim. Mas... mesmo que nada mude agora, se a gente parar de pensar e refletir sobre isso, vai ser pior ainda, né?